pessoal. Vai, Ryan, faz de novo. Você tem que fazer mesmo. É confiança, é clássico. Ainda mais o Ryan, que é um garoto que vem da base. Sabe o quente que é um Fluminense Vasco, um Fla-Flu. Esses meninos que nasceram num clube, eles entendem e eles potencializam mesmo o clássico. Achei que o Ryan fez certo, o Guga fez certo. E tamo aí cheio de assunto, Venê. Ó, isso que é bom pra gente. A gente gosta de assunto, menos ele, que tá chateado. Não, eu gostei, cara. Fernando, eu não estou chateado. Eu não estou chateado. Definitivamente não estou chateado. Primeiro, sobre o Ryan, acho que é isso mesmo. Ele ainda fala, eu fiz a entrevista com ele na saída de campo, no intervalo. Eu pergunto pra ele, Ryan, você fez o C? A ele, eu fiz o C, eu faço isso desde a base, eu sou assim mesmo, futebol é assim. Tá de parabéns, cara. Personalidade tem que ser assim mesmo. Sabe por quê? O Ryan, do Vasco da Gama, foi o único jogador que chamou a responsabilidade pra si. O único jogador que entrou em campo e falou assim, eu vou jogar esse clássico, eu não vou sentir o clássico. Então, primeiro tem que parabenizar aqui, faz parte do futebol, provocação é assim, e isso também faz parte da nossa história aqui do futebol Lucas carioca. Pedrosa, que estava na reportagem da Cazé TV, sua primeira dessa passagem, né? Sim. Porque você já fez várias lá. Minha primeira de Brasileirão. Com muita categoria, você, como sempre, fazendo um trabalho maravilhoso, meu amigo. Eu tenho um orgulho danado de você. Eu quero que você me fale o que você viu de diferente lá, que você foi repórter. Você viu tudo lá, hein? Vamos lá. Primeiramente, como eu falei aqui, não fiquei chateado. Fiquei mais frustrado pela situação do primeiro tempo. Eu não acho que o Vasco jogou bem. O Vasco jogou mal pra mim. O Vasco fez um jogo bem abaixo do que se espera, de um clássico principalmente. E eu tava ao lado do Fernando Diniz e ele também percebeu isso. Por quê? Em relação ao plano de jogo, quem se deu melhor foi o Renato. Porque ele entendeu que o Fernando Diniz é um cara que gosta de sair ali curtinho, e isso é natural, faz parte do jogo dele, já falei isso aqui diversas vezes. Só que o elenco do Fluminense conhece todas as mecânicas que o Fernando Diniz tem para sair jogando. Então, obviamente, uniu um pouquinho do Renato com o que esse conhecimento de elenco do Fluminense tem também. Encurralou as laterais do Vasco, o Paulo Henrique não conseguia sair jogando, Lucas Piton não conseguia sair jogando. Aí eu tenho que fazer uma crítica aqui ao Diniz, que o apostou em Cocão e Hugo Moura. Eu já falei aqui 1000 vezes pra vocês. Eu não sei quantos programas eu já falei aqui. Muitos. Quantas e quantas vezes que esses caras não podem jogar juntos. Pedrosa, por que você tá falando isso? Porque eles são jogadores que têm a mesma característica. Eles se anulam. E quando você não tem o Paulo Henrique e o Lucas Piton pra sair jogando, você precisa do meio campo. E se você não tem válvula de escape no meio campo, o que acontece? Fluminense marcou alto, encurralou o Vasco e aí ficou uma saída de bola muito precária. Tanto que no primeiro tempo o Fluminense controla um pouquinho mais a bola. Só que o Vasco estava tendo as válvulas de escape justamente por quê? Por causa do Ryan. Foi o único que chamou o jogo para si. Ele que sofre a falta, inclusive, pro Lucas Piton bater e o João Vitor fazer o gol. 1-0. Ok. O Vasco conseguiu entrar no jogo. Tanto é que logo depois teve a bomba do Ryan na trave e teve um lance que o Ryan saiu de cara com o Fábio, que o Fábio acabou fazendo a defesa. Mas desde o primeiro tempo, o Vasco não estava jogando melhor do que o Fluminense. Estava um jogo muito equilibrado, digamos assim, e o Fluminense tendo um pouco mais de controle. Quando virou o segundo tempo, Fernanda, que o Fluminense já tinha empatado naquele lance ali do Guga com o Lima e que foi um azar, uma infelicidade do Verratti, que pra mim também ficou abrindo o braço para poder reclamar com a questão de impedimento e não prestou atenção na jogada, então por isso que ele fez o gol contra, o Vasco sentiu o gol, como tem sido dessa equipe. No segundo tempo, o Fluminense já era melhor do que o Vasco. O Fluminense controlou melhor a partida do que o Vasco e estava ganhando o campo, estava tendo a oportunidade. Quem parecia mais próximo de fazer o gol no segundo tempo era o Fluminense, sem dúvida alguma. E foi isso que aconteceu. Tudo bem, num chute raro do Guga, um chute de felicidade imensa, tem que dar mérito total para ele. Vi uma galera falando que o Léo Jardim falhou, desculpa gente, eu estava lá, tá? E vou falar novamente o que eu falei aqui sobre lances ao vivo e lance no replay. No replay você vai começar a achar um monte de falha. É verdade. No ao vivo, meu camarada, você não tem noção da velocidade que a bola pega. Não tem noção da força do chute do Guga e como ele foi feliz naquele momento. Então, zero falha do Léo Jardim. Pra mim foi muito mais falha do Sforza, que perde a bola na entrada da área. E aí o Guga consegue receber tranquilo, mas o Guga teve muito mérito. Dominou, soltou a bomba, 2-1 pro Fluminense. Sem terra arrasada, acho que o Vasco foi abaixo do que se espera, jogou pior do que o Fluminense, mas nada que, meu Deus, alarmante. O Vasco correu, o Vasco competiu e faz parte. Assim é o futebol, assim é o clássico. Acho que tem que focar na terça-feira, focar no próximo sábado também, que é muito importante. A situação já começa a ficar um pouco preocupante dentro do Campeonato Brasileiro, mas vai jogar contra o Bragantino no sábado em São Januário, vai jogar contra o Melgar na terça-feira e é o início de trabalho do Fernando Diniz. Então, sinceramente, chateado, com raiva, não. Fiquei um pouco frustrado, porque o Guga acertou um chutaço. É verdade. Poderia ter sido um empate e tudo certo. Mas faz parte, assim é o futebol. Pra você, a Liga do Milhão tá rolando e zera todo mês, tá? Eu tô na Liga dos Influenciadores, você pode ficar na Liga e competir com os seus amigos. Tem prêmios diários, semanais, mensais. Lá na Liga do Milhão,
para quem conseguir fazer as suas fezinhas e conseguir a pontuação. Cada fezinha que você acerta tem pontuação lá na Liga do Milhão. Tá aí o Denilson. No mês passado eu fiquei atrás do Se Ficar Puto é Pior e tudo mais. Enfim, cara, tem muitos influenciadores da KTO, VSR, entre tantos outros que participam da Liga do Milhão. E a Liga do Milhão é para maiores de 18 anos, é para você jogar com responsabilidade, é feita para você fazer apenas a sua fezinha. Não tem nada de cassino, não tem nada disso. Liga do Milhão é só aposta esportiva. E por isso você pode fazer sua fezinha com responsabilidade, com aquele dinheirinho que tá, ó, sobrando. Pagou conta, guardou dinheiro, ajudou todo mundo que tinha que ajudar, teve seu lazer, tá sobrando, meu camarada. Aquele dinheirinho que não vai te fazer falta de jeito nenhum. Se for fazer uma fé, faça lá na KTO com o meu link aqui. É só apontar sua câmera pro QR Code e aproveite para também participar da Liga do Milhão, que tem também lá na KTO, além da Liga do Milhão, tem um ganho aumentado, tem várias odds que tem ganho aumentado com 10% até R$50 e a chance extra também. Fica ligado nas promoções da KTO, que é a grande parceira do canal do Pedrosa, beleza? E agora já vou emendando na minha parceira aqui também, a GoCase. A GoCase, para você que gosta de produtos oficiais do Vasco da Gama, como esse copo aqui, é o lugar perfeito para você presentear, personalizar. Tem garrafa, tem capinha. Ó, eu gosto sempre muito dessa aqui, que é discreta, da terceira camisa do Vasco. Inclusive, eu comprei essa camisa aqui na semana retrasada. Então, tem vários estilos lá de capinha para você e tudo em promoção, cara. Tem até carregador portátil, tem mochila, tem mala, tudo para você na GoCase. Com o cupom Pedrosa é só apontar sua câmera do QR Code para cá, ó, para cá e aproveitar o cupom GoCase. Inclusive, poderia ter sido ao contrário, né? Se o Ryan acerta aquele chutaço, ninguém ia poder dizer que o Fábio falhou e a história e o resultado poderia ter sido diferente. Você acha que o Renato, o quanto o Renato venceu esse jogo e o quanto uma jogada individual, né? Que a gente tem visto isso tanto no futebol. Por exemplo, o próprio Samuel, quando faz o gol em cima do Santos, né? No Maracanã também. O que você acha que o Renato acertou aí? O que a gente pode colocar o dedo do Renato? Fernandinha, eu vou ser bem sincero. Embora eu acho que o Fluminense tenha merecido sim a vitória em cima do Vasco da Gama, mas eu não acho que o Fluminense fez uma grande partida. Acho até que o Renato precisa e muito melhorar o desempenho da equipe. Porque a gente brincou aqui no começo, não sei quantas vezes, se eu não me engano, 70% das vitórias do Fluminense foi por conta de um gol no finalzinho. Até que ponto isso é estratégia do treinador ou porque ele mudou aquele jogo de prancheta que a gente mencionou sobre o Felipe Luiz? Não sei, eu acho que é muito mais resiliência dos jogadores buscando a vitória até o fim. Mas nesse jogo contra o Vasco da Gama, analisando esse jogo, eu acho que o Fluminense fez uma partida melhor. Acredito eu também que o Vasco da Gama tenha sentido um pouco da parte física, mas aí eu não sei porque o Diniz demorou tanto para substituir, não sei porquê, não sei se ele confiou demais nos jogadores, mas acho que ele poderia ter mexido antes. Falta de opção, e talvez. E falta de conhecimento do elenco. Inclusive, eu acho que o elenco fez diferença também nesse clássico, porque querendo ou não, você tem um Paulo Henrique Ganso entrando no segundo tempo, embora o Lima não tenha feito uma partida ruim, que foi o substituto ali do Ganso, e o Renato explicou isso na entrevista coletiva, que foi o próprio Ganso que disse para ele que não estava muito bem para começar, e por isso ele deixou o Ganso no banco de reservas. E querendo ou não, o Fluminense tem o John Arias. O primeiro gol, foi o gol, entre aspas, do John Arias. A jogada dele foi algo impressionante, a forma como ele busca o gol até o fim. E o Guga estava numa noite, assim, absurda, iluminada. E aí eu vou voltar no 11 contra 11. Lembra quando eu votei no Paulo Henrique? Porque eu achava o Paulo Henrique mais importante para o Vasco da Gama? Por conta disso. Porque o Samuel Xavier tem o Guga, que pode substituí-lo à altura. E eu sempre confiei no Guga. O Guga é bom jogador, gente. Já foi seleção olímpica, inclusive. Então, assim, eu acho que muita gente tira o Guga pra nada, sabe? Pelo contrário, é um jogador que precisa ser valorizado. Será que o pessoal... Fala rapidinho. Não, é só porque o Vasco sentiu a falta do Coutinho, tem muita gente que desvaloriza, mas o Coutinho fez falta no Vasco. O Nuno, claramente cansado, não jogou nem metade do que ele pode, e o Verratti também muito apagado. Enquanto o Coutinho não joga, querendo ou não, você fica sem opção no banco de reservas. Porque você tem que começar com alguém. Exato. E o seu banco fica como?